Olá, amigos! Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa classe bíblica. Você que está em uma igreja, em um pequeno grupo, em um salão, na casa de alguns amigos, participando deste estudo do livro do profeta Daniel. Chegamos então à nossa 11ª semana e hoje, 6 de abril, nós vamos estudar um tema impressionante. O tema de hoje será um tempo de angústia sem precedentes. E eu queria convidar você a irmos agora para o último capítulo do profeta Daniel, o capítulo 12, e descobrirmos o que vai acontecer em breve na história da humanidade. Eu quero aproveitar e lembrar você que quando nós chegarmos domingo que vem, dia 13, será o nosso último estudo, assim no canal executivo, em nossas classes. Porque dos dias 14 a 17, a nossa reunião acontecerá nos lares. E nós passaremos 4 noites, segunda, terça, quarta e quinta, reunidos como família nos lares, aprendendo sobre a vida de Cristo. Já na sexta-feira, dia 18 de abril, sábado, dia 19 e domingo, dia 20, nós iremos todos juntos para a igreja. E lá teremos uma festa de celebração, onde vamos nos confraternizar e estudar um tema muito importante, os últimos momentos da vida e do ministério de Cristo. Por isso, se prepare, está chegando um momento muito especial na Semana Santa 2014 e a nossa temática será Nos Passos do Mestre, um caminho de esperança. Eu convido você agora a nós orarmos e darmos início ao estudo da Bíblia de hoje. Feche seus olhos e ore comigo. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Abençoa-nos agora para que compreendamos o que em breve acontecerá em nosso planeta. Oramos em nome de Cristo. Amém. Tome sua Bíblia, Daniel, capítulo 12. Chegamos então ao último capítulo deste extraordinário livro, escrito há 2.600 anos no passado, mas com uma mensagem tão presente quanto o jornal que hoje saiu nas impressoras. Daniel, capítulo 12, revela para nós eventos que ainda não aconteceram, mas que em breve acontecerão. E hoje nós vamos focalizar nosso estudo apenas no primeiro verso, Daniel 12, verso 1. Nós lemos assim em Daniel 12, 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aqui no slide eu selecionei algumas palavras-chave que nós vamos nos ater no estudo de hoje. Aqui está dizendo que nesse tempo, e nós vimos no capítulo 11, verso 40, que o tempo que chegou aí é o tempo do fim, vai se levantar Miguel. E nós já aprendemos que Miguel, na profecia, é Cristo. Ele se levanta no tempo do fim como defensor dos filhos do teu povo, o povo judeu, o povo de Daniel. Hoje, nós estamos falando do Israel espiritual, dos judeus espirituais, porque Paulo diz que nós pertencemos ao Israel de Deus, o Israel espiritual. Por isso, a mensagem se dirige para nós, e nós vamos entender de que Miguel vai se levantar e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. De que angústia o profeta está falando? Interessante que a Bíblia interpreta-se a si mesma. E quando vamos para o livro do profeta Jeremias, o profeta no capítulo 30 também vai falar dessa angústia. Olha aí Jeremias, volte algumas páginas na sua Bíblia para Jeremias no capítulo 30. Vamos ler alguns versos desse capítulo. Página 527. Antigo Testamento, página 527. Jeremias capítulo 30, versos 6 e 7. Assim escreveu o profeta:
Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz? E por que se tornam pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, se livra dela. O profeta Jeremias, falando do mesmo período de angústia, do qual fala Daniel, ele chama esse tempo de angústia da angústia de Jacó. Ele busca um paralelo na história e ele encontra Jacó, um personagem da Bíblia, que passou por um tempo de angústia. Agora, a angústia que Jacó viveu no livro de Gênesis é tomada como figura da angústia que haverá no futuro, pela qual o povo de Deus passará. Então eu queria convidar você a darmos uma olhada num diagrama profético e a entendermos os eventos que terão lugar daqui para frente. Vamos imaginar que estamos aqui, hoje, estamos vivendo exatamente o ano 2014. A partir de agora, qual será o evento de grande importância para a história da humanidade? Nós chamamos esse evento de o fechamento da porta da graça. Esta expressão, fechamento da porta da graça, ela não existe na Bíblia, mas o conceito é bíblico. E eu queria convidar você a irmos para o último livro da Bíblia e no último capítulo da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, e olhe para o versículo 11. Apocalipse 22, verso 11. Olha o que diz a Bíblia. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11 está falando de um momento na história em que quem está salvo, quem está perdido, e o salvo não pode mais se perder, e o ímpio, o perdido, não pode mais se salvar. Então, a humanidade atingiu em Apocalipse 22, 11, o limite da graça. Até aqui foi oferecida oportunidade de salvação para todos os seres humanos. Mas quando chegar esse tempo profético de Apocalipse 22, 11, vai se fechar a porta da graça. A gente usa essa expressão, fechamento da porta da graça, porque Jesus contou a parábola das 10 virgens. E você se lembra que na parábola 5 estavam prontas e 5 não? 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Quando o noivo chegou, as prudentes que possuíam azeite em suas lâmpadas, elas entraram para a festa com o noivo. Mas as que não eram prudentes, chamadas de nécias, elas não tinham azeite. E enquanto elas saíram para comprar, a porta se fechou. E quando as virgens chegaram, a porta já estava fechada. E não houve mais oportunidade delas entrarem. Então, é por isso que nós usamos essa expressão, o fechamento da porta da graça. Ou seja, um tempo em que quem está salvo não mais se perde e quem se perde, quem está perdido não pode se salvar. Então, esse momento é algum momento histórico no futuro da nossa história. Agora, antes que esse momento chegue, a Bíblia fala de alguns eventos. E esses eventos, eles servem para nos advertir do que esse momento está chegando. Quais são esses eventos? O primeiro que eu queria considerar com vocês, nós chamamos de chuva serôdia. E eu vou convidar vocês agora a irmos para o livro do profeta Joel, lá no final do Antigo Testamento. Olha Joel capítulo 2, verso 23. Joel 2, 23. Você que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia e participe conosco desse estudo. Olha o evento chamado chuva serôdia. Joel 2, 23 diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor,
vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida o quê? A chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Pois bem, o profeta Joel está escrevendo para um povo que entendia muito bem as leis da agricultura. E na Palestina, a quem ele endereçava os seus escritos, haviam 2 chuvas ao longo do ano. A primeira chuva era chamada de chuva temporã. E quando esta chuva temporã caía, ela preparava a terra para a sementeira. Então, quando caía essa chuva e o solo ficava enxertado com água, assim era lançada a semente. A semente então germinava, crescia, mas para o final do ano, quando o fruto já estava na hora de maturar, vinha uma outra chuva, chamada de serôdia. Esta chuva serôdia, que caía no final do ano na Palestina, tinha como propósito terminar de maturar o grão, para que a colheita pudesse ser realizada. Então, esta era uma linguagem da agricultura da Palestina. Agora, o profeta Joel, tomando emprestado essa figura de linguagem da agricultura, ele vai aplicá-la à ação do Espírito Santo de Deus para a salvação das pessoas. Agora acompanha comigo o verso 28. Promessa do derramamento do Espírito. Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Joel está dizendo que o Senhor vai derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Quando é que o Espírito Santo foi derramado de forma mais proeminente? No dia de Pentecostes. Então você tem que ir para Atos capítulo 2. Nós não vamos ler esse texto para ganharmos tempo, mas em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio sobre os discípulos de Cristo e eles pregaram o Evangelho no poder do Espírito Santo. O poder que eles receberam foi tão grande que num único dia eles batizaram quase 3.000 pessoas. Agora, a Bíblia diz que esta dispensação do Espírito Santo, que foi a primeira, equipara-se à primeira chuva, a chuva temporã. Se a chuva temporã caiu no dia de Pentecoste, agora falta cair a chuva serôdia. É esta chuva serôdia que nós esperamos. E aonde ela está profetizada em Apocalipse? Vá para o capítulo 18 de Apocalipse e olha para o verso 1. Apocalipse, capítulo 18, dê uma olhadinha no verso 1. Assim diz o texto: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Este anjo que desce do céu é o poder do Espírito Santo que vai ser derramado sobre os fiéis para que eles preguem o Evangelho para toda a criatura sobre a face da terra. Então, antes que a porta da graça se feche, antes que termine o tempo de salvação para a humanidade, Deus prometeu derramar o seu Espírito Santo de maneira abundante. Agora, quando o Espírito Santo for derramado, terá lugar um segundo evento, que nós chamamos de decreto dominical. O que é o decreto dominical? Eu convido você para Apocalipse capítulo 13. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Olha comigo o versículo 16. Apocalipse 13, 16. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui em Apocalipse 13, 16 e 17, é uma descrição da marca da besta. E a marca ou sinal da besta podem ser dados sobre a mão ou sobre a fronte. Na Bíblia, a mão é símbolo de trabalho e a fronte, símbolo de aceitação. O que significa a marca da besta em Apocalipse? Para você entender a marca da besta, que é um poder antagônico a Deus, você precisa aprender qual é a marca de Deus. Deus tem uma marca? Tem. E eu convido você para o livro de Ezequiel, aonde nós vamos encontrar a marca de Deus. Vamos para a página 564. Você que nos acompanha em casa, página 564 em nossa Bíblia, mas eu irei ler Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, primeiramente. Ezequiel 20, verso 12, diz assim: também lhes dei o quê? Os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Olha agora para o verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Qual é o sinal, o selo de Deus entre ele e seu povo? A santidade do sábado. Só que não adianta guardar só o sábado, porque Tiago 2,10 nos ensina que qualquer um que guarda toda a lei, mas quebra um mandamento, se torna culpado de todos. Então o sábado é o selo de Deus, mas por extensão a lei. Então quem é que recebe o selo de Deus? O que obedece à lei, inclusive o sábado. Agora, se o sábado é pintado em Ezequiel como um sinal de Deus, qual é o sinal do poder antagônico a Deus? É aquilo que foi colocado no lugar do sábado. O que é que o homem colocou no lugar do sábado? O domingo. E todo mundo sabe hoje que o domingo é o dia mais santificado no mundo. Então escute bem o que eu vou dizer e preste atenção. O domingo não é, mas o domingo será o sinal da besta. O domingo será o sinal da besta quando ele for uma imposição legal. Porque Apocalipse 13, 16 diz de que vai ser feito um decreto para que as pessoas recebam essa marca. E quem não tiver a marca não poderá comprar e nem vender. Então o domingo ainda não é, porque ele não é obrigatório. Mas vai chegar o dia em que a guarda do domingo será obrigatória por leis civis. E então ele será a marca da besta. E quem escolher guardar o domingo e não o sábado, quem escolher desobedecer a lei de Deus para obedecer à lei dos homens, estará selado com o selo da besta. Se ele trabalhar no sábado, recebe o selo na mão, e ainda que não trabalhe, mas se ele aceitar o domingo como dia santo, ele receberá na fronte. Então aqui está o selo da besta, o decreto dominical, que é um evento que vai acontecer antes que termine a graça para todo ser humano. Terceiro evento, o alto clamor. O que representa o alto clamor? O alto clamor é quando o povo de Deus, que recebeu o Espírito Santo na chuva serôdia, irá pregar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. A primeira mensagem de Apocalipse 14, verso 6, diz assim, verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Segunda mensagem, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todos do vinho da sua devassidão. Terceira mensagem, quem adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro, pelos séculos dos séculos.
Qual é a mensagem do alto clamor? Nós temos que adorar o Criador, a Deus. O juízo já começou e nós temos que preparar para o final do juízo, porque quando o juízo terminar, Cristo voltará à terra. Então, a pregação deste evangelho, desta mensagem de Apocalipse 14, 6 a 12, constitui o que nós chamamos de alto clamor. E chegamos então ao último evento antes do fechamento da porta da graça. Que evento é este? O próprio Satanás vai tentar enganar as pessoas se passando por Cristo. E eu queria que você olhasse comigo agora, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Abra a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha o que Paulo escreveu. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo... Vamos ler desde o 7. Página 170 do Novo Testamento. Página 170. 2 Tessalonicenses 2, verso 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Paulo está dizendo de que Satanás vai oferecer, vai apresentar prodígios, sinais e vai se apresentar como sendo o próprio Cristo. E com isto, ele vai enganar muitas pessoas que acharão estar seguindo Cristo. A este evento, nós chamamos a personificação que Satanás fará da volta de Cristo. Ele fará o mundo pensar que Jesus voltou e ele vai prometer paz para todos e multidões vão segui-lo, mas nós temos que conhecer bem a Bíblia para não sermos enganados. E o que a Bíblia ensina sobre a volta de Cristo? Primeiro, que Jesus volta e não pisa nessa terra, ele vai ficar nas nuvens. Paulo diz em Tessalonicenses de que nós seremos levados para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Um outro detalhe, Jesus nunca aboliu sua lei, é o que ele disse em Mateus 5, 17 e 18, mas esse falso Cristo que vai se apresentar, vai abençoar aqueles que transgridem a lei de Deus. Por isso, nós iremos perceber se tratar de um engano. E quando isso acontecer, o Evangelho terá alcançado toda a criatura, todo mundo ouviu da verdade da palavra de Deus, todo mundo fez a sua escolha, ou por Cristo ou pela besta, então fecha-se a porta da graça. A partir de agora, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Uma vez ocorridos esses 4 eventos, e eles acontecem meio que simultâneos, a porta da graça vai se fechar. Apocalipse 22, 11. E quando a porta da graça se fechar, nós teremos outros eventos. O primeiro deles será a queda das 7 pragas. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 15, para a compreensão desse tema. Apocalipse, capítulo 15. Olha que interessante o versículo 8. Você que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia, participe desse estudo também. Vamos descobrir o que vai acontecer daqui para frente na história deste mundo. Apocalipse 15, 8 ensina o seguinte, página 209. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Flagelo e praga é a mesma coisa. Você percebe que o santuário se enche de fumaça? E aonde está Cristo nesse exato momento? Agora, no santuário. Mas quando o santuário se encher de fumaça, é porque Jesus saiu do santuário. E em Daniel 12:1, nós lemos lá, de que no tempo do fim se levantará Miguel. Este levantar-se de Daniel 12:1 é a saída de Cristo do santuário. No capítulo 7, Jesus entrou no santuário, quando o trono se estabeleceu e um semelhante ao Filho do Homem veio sobre as nuvens dos céus.
Ali Jesus estava entrando no santuário. Agora em Daniel 12:1, Jesus está saindo do santuário. Ele se levanta. E quando ele se levanta do santuário, o santuário se enche de fumaça e ninguém pode permanecer nele até que sejam derramadas as 7 pragas. Agora em Apocalipse 16, você tem uma descrição de todas as 7 pragas. Não é o tema de hoje, eu vou mencioná-las brevemente, mas a primeira praga são úlceras malignas e perniciosas. A segunda praga, o mar se transforma em sangue. A terceira praga, os rios e fontes de água se transformam em sangue. A quarta praga, verso 8, o sol aquece. A quinta praga, nós temos aqui escuridão sobre o trono da besta. A sexta praga, o secamento do rio Eufrates. E a sétima praga já são os eventos sobrenaturais que darão lugar à volta de Jesus. Então, quando cair a primeira praga sobre a terra, que será, segundo Apocalipse 16, 1 e 2, úlceras malignas e perniciosas sobre os portadores da marca da besta, essas úlceras podem ser comparadas à lepra dos tempos bíblicos. Então, as pessoas que aceitaram o selo da besta e rejeitaram a lei de Deus, elas receberão na sua carne um tipo de lepra. Esta é a primeira praga. Quando ela cair, o que nós saberemos? Fechada está a porta da graça. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Uma vez que as 7 pragas começam a cair sobre a terra, e nós cremos de que elas cairão no espaço de meses, acontece o segundo evento. Qual é o segundo evento? Um decreto de morte. Voltemos para Apocalipse 13. Leia comigo aqui o decreto de morte. Em Apocalipse, capítulo 13, olha agora para o versículo 15. Apocalipse 13, verso 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Você percebe que, a princípio, quem não tinha a marca da besta não podia comprar e nem vender. Agora, quem não tem a marca da besta vai ser réu de morte. Este evento nós chamamos de o decreto de morte. Ou seja, leis civis serão assinadas autorizando a morte de todos aqueles que não têm a marca da besta. Ou seja, os cristãos que guardam os 10 mandamentos. Então chegará o que a Bíblia chama de angústia de Jacó. Aqui está situada a angústia de Jacó, da qual falou Daniel 12:1, um tempo de angústia sem precedentes. Agora, quem é que vai passar por essa angústia? Não são os ímpios. Os ímpios estão passando pelas pragas. E os salvos? Eles passam pela angústia de Jacó. Você, para entender essa angústia de Jacó, tem que entender a experiência de Jacó. Nós não vamos ter tempo para ler hoje Gênesis 30, toda a história, mas eu vou explicar rapidamente para vocês. Você lembra que Jacó enganou seu irmão, Esaú, enganou seu pai, roubando dele o direito ou a bênção da primogenitura? Jacó fugiu e Esaú quis matar Jacó. Finalmente, Esaú veio na direção de Jacó para matar-lhe. E quando Jacó soube que Esaú estava se aproximando com 400 homens, ele pensou, ele vai me matar. Nessa ocasião, Jacó tinha 2 esposas e vários filhos. E ele mandou vários presentes para o seu irmão, tentando aplacar a ira, para que ele não morresse e nem morresse a sua família. E ele pegou a sua família e colocou lá no final do final da multidão, para que eles não fossem atingidos. E nesse momento de angústia, ele vai orar a Deus. E enquanto ele está orando, aparece um anjo. Ele acha que o anjo é um inimigo e ele começa a lutar com esse anjo até que o anjo finalmente o perdoa. Rapidamente, essa é a história. O que significa a angústia de Jacó? Primeiro, alguém vinha marchando contra ele para tirar-lhe a vida. Os salvos nesse momento, e só os salvos passarão por esse período, eles são alvo
de todos os ímpios que podem matá-los. Esse é um fator que vai gerar angústia. Segundo, assim como Jacó temeu por sua família, nós não saberemos aonde estarão mais nossos familiares. Esse tempo será um tempo difícil e não poderemos estar todos juntos ao mesmo tempo como gostaríamos. Terceiro, será que em minha vida eu cometi algum pecado do qual eu não me arrependi antes do fechamento da porta da graça? Então, nesse momento, nós vamos imergir numa angústia mental por causa de vários fatores. E o principal deles será: resta em minha vida algum pecado não confessado? Porque se nesse momento tiver um único pecado sem ser confessado, eu estarei reprovado pelo céu, porque a porta da graça já se fechou. Não há mais local para perdão de pecados. Acabou-se a graça. Então, isto vai gerar nos salvos o que nós chamamos de angústia de Jacó. Agora fica uma pergunta aqui. Essas pessoas que passarão pela angústia já não estão salvas? Já não fechou-se a porta da graça? Por que é que Deus, em sua palavra, Ele já profetizou um tempo de prova para pessoas que já estão salvas? Por que é que na profecia há uma angústia de Jacó para pessoas que já estão salvas? Eu só encontro uma resposta. Ao longo de toda a história humana, a única ou uma das acusações que Satanás fez ao governo de Deus é de que o governo de Deus é injusto, de que a sua lei é injusta, que ela não pode ser observada. E nesse momento, todos os salvos vivos, após o fechamento da porta da graça, de acordo com Apocalipse 7 e Apocalipse 14, eles serão chamados de os 144 mil. E ainda que tenham em si a natureza pecaminosa, Jesus não mais está no santuário, ou seja, não existe mais intercessor. E eles terão que viver um espaço de tempo nessa terra com tendência para o pecado, mas sem poder pecar. Porque se pecassem, isso seria para a sua condenação eterna. Então, o fato de que estes seres humanos possuem ainda tendência para o pecado, mas viverão em perfeita obediência à lei de Deus, pelos méritos e graça de Cristo, será uma prova incontestável de que as acusações de Satanás eram falsas e de que Deus tinha razão. E é por isso que quando chegamos em Apocalipse capítulo 7 e 14, é dito que estes 144 mil, que são todos salvos vivos na volta de Cristo, eles vão andar de branco com Cristo e para sempre estarão com Ele. E aonde quer que Cristo for nesse universo, os 144 mil estarão com Ele, porque eles são uma prova viva de que o governo de Deus é justo e de que acusações satânicas são falsas. Resta agora ainda um último evento. Vamos a uma pergunta aqui. O que representa esses 144 mil? No meu entender, é muito pouca pessoa. Alguns acham de que o número 144 mil é um número literal e que apenas 144 mil pessoas se salvariam na volta de Cristo. Isso. Mas os 144 mil é um título, é um número simbólico e ele representa todos os salvos que estarão vivos por ocasião do fechamento da porta da graça. Quando se fechar a porta da graça, todos os salvos nesse momento, e nós não sabemos quantos serão, mas João viu uma multidão ao lado do Cordeiro, eles se chamam 144 mil. Trata-se de um número simbólico e não literal. Eu não entendi qual é a relação, já que a porta da graça se fechou e eu sendo salvo, eu ainda tenho a tendência de pecar ou posso pecar? Exatamente, você ainda tem a tendência e a possibilidade, porque todo ser humano quando nasce, ele nasce com natureza pecaminosa. É o que ensinou Davi quando disse, em pecado me concebeu minha mãe. Então toda criança quando nasce, nasce com tendência para o mal. Nós chamamos essa tendência natural de natureza pecaminosa.
Agora, quando ela será arrancada de nós? Leia comigo um texto de 1 Coríntios, capítulo 15, e olha o momento exato em que essa natureza pecaminosa será arrancada de nós. Página 146, finalzinho da Bíblia, página 146. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. Então, a natureza pecaminosa, segundo Paulo, em 1 Coríntios 15, 52 e 53, ela vai ser arrancada de nós na volta de Cristo. A isso chamamos de glorificação. E então, justamente, chegamos ao livramento dos salvos, que é o evento da volta de Cristo. Jesus volta para libertar os salvos. E quando os salvos forem libertos, eles subirão para encontrar Jesus nas nuvens e depois serão levados para o céu. E o que acontece agora? Esse será o tema de semana que vem, quando nós estudarmos o estabelecimento do eterno reino de Cristo. Por hoje, eu queria convidar você a colocar os teus olhos na segunda vinda de Cristo e fazer uma séria advertência. Muitos pregadores por aí estão dizendo de que haverá um tempo de oportunidade no futuro. Muitos estão falando de que aquela 70ª semana que nós estudamos em Daniel, que ficou lá no passado, dos anos 27 a 34, ainda está no futuro, dizem eles. E durante esses 7 anos que estão no futuro, haverá o reinado do anticristo. E nós teremos ainda um tempo de prova e finalmente nós poderemos decidir de que lado ficar. Escuta, isso é mentira. Isso é uma ideia diabólica. Sabe por quê? Porque o diabo sabe, se você jogar a tua decisão para o futuro e esperar que venha esta grande tribulação para então fazer a sua escolha, você já estará eternamente perdido. Porque antes que chegue a angústia de Jacó e a grande tribulação, a porta da graça já terá sido fechada. E quando a porta da graça se fechar, não existe mais chance de salvação. É por isso que o autor de Hebreus faz um apelo para mim e para você. Hoje, diz a palavra, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não brinque com religião. Cristo está fazendo um chamado para todos nós. Cristo espera que nós tomemos uma decisão firme ao lado dele. E o fato de escolher a Cristo ou não, significa perdição ou salvação eterna. Nós estamos felizes por estarmos nessa ilha, nesse ambiente paradisíaco. E se pudéssemos viver num local bilhões de vezes melhor que esse por toda a eternidade? Já pensou o que seria? Pois é isso que o céu reserva para nós. Paulo diz, aquilo que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram e nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus está preparando para aqueles que o amam. E é triste ver, diante de tantas glórias que o céu reserva, há pessoas que estão trocando os milênios da eternidade por míseros anos de prazer nessa terra. Por isso, meu chamado para você, querido telespectador, abra o seu coração, entregue-se a Cristo, volte-se para a sua palavra, não para verdades parciais como se pregam por aí, mas para a verdade eterna desse livro, para assuntos como este,
que quem sabe você está ouvindo pela primeira vez. E sabe por que está ouvindo? Porque nós nos afastamos da Bíblia e nós precisamos voltar para esse livro. Agora é a hora. Tome uma decisão de entregar sua vida a Cristo e de todos os dias examinar esse livro em busca da verdade, porque só a verdade, que é Cristo, pode te libertar. Você tem nos acompanhado ao longo dessas semanas. Por certo, o vento está soprando também na sua vida. É o Espírito Santo que está te fazendo um chamado a uma mudança. Hoje diz a palavra: se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Entregue-se completamente a Cristo. Procure uma igreja adventista mais perto da sua casa. Diga que você quer continuar o aprendizado da Bíblia, que você quer seguir tudo que esse livro ensina, porque um dia você quer estar no céu. E todos nós teremos um dia a alegria de poder contemplar a face de Jesus e recebê-lo em glória e majestade. Vamos orar? Pai Santo, Teu Espírito nos mostra nesta hora de que existe um plano maior para todos nós. Nós não podemos nos conformar com as coisas como estão em nossa vida. Nós precisamos de mudanças. Mas as mudanças que precisamos só podem ser operadas pela atuação sobrenatural do Teu Espírito. Por isso estamos abrindo ao Senhor agora o nosso coração e a nossa mente e suplicando que o Senhor nos aceite como estamos, para que um dia sejamos como Tu desejas. Pai Santo, que a nossa vida esteja em Tuas mãos e que nada nesse mundo nos separe de Ti. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.